Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez na presença de Deus para cultuá-lo, para adorá-lo, numa noite toda especial que Deus tem preparado para nós. Estou feliz de poder ver os irmãos reunidos em um culto de ensino da palavra, um culto de doutrina, que é coisa rara hoje, crente gostar de doutrina. Mas os crentes da Assembleia de Deus de São Miguel ainda gostam desse culto. Vamos para a leitura bíblica. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18. Abramos as nossas Bíblias para a leitura responsiva. São Lucas 18, de 1 a 8. Glória a Deus. Todos encontraram, está no monitor também. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. 2. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tenha Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Dá para dar um glória a Deus? Amados, vamos abrir nossas Bíblias para meditação na palavra do Senhor. Cremos que nesta noite Deus tem mais uma palavra para os nossos corações. Nós estamos numa série de mensagens sobre os sinais dos tempos. Falamos sobre os dias de Noé, falamos sobre os dias de Ló, falamos sobre o tempo do fim, Jesus dizendo: onde estiver o cadáver, o corpo, aí estarão as águias, dizendo aos irmãos que virão dias em que este mundo estará apodrecido, e como a águia desce em direção à presa, à carcaça, à carniça, assim o juízo de Deus se derramarão sobre a terra. Em outro culto falamos sobre a iminência do arrebatamento. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será levado. 2 estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. Falamos na última sexta-feira sobre os sinais da última hora, baseado na saída de Israel do Egito, meia-noite, Ruth meia-noite aos pés de Boaz, Gideão vencendo os midianitas meia-noite, Sansão se levantando meia-noite. No livro dos Salmos, o salmista dizendo: à meia-noite eu me levantarei para louvar ao Senhor. Meia-noite, Paulo e Silas orando e cantando, e Deus mandando um terremoto para abrir as portas fechadas. Meia-noite, as virgens ouvindo a voz, glória a Deus, o clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. E João dizendo: filhinhos, é já a última hora. E como vemos que é já a última hora, muitos anticristos têm se levantado no meio de vós. Então mostramos à luz da Bíblia que é já a última hora. Nessa noite nós vamos continuar falando sobre 7 tipos de sinais dos tempos. Lemos um texto sagrado baseado numa parábola do Senhor Jesus, e vamos, a partir desta parábola, descobrir 7 tipos de sinais do fim dos tempos.
Talvez você nunca ouviu alguém extrair sinais do tempo do fim desta parábola. Mas com a ajuda de Deus, essa noite, pegue a sua caneta, a sua Bíblia, o seu papel e vamos juntos percorrer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus por si só, ela fala conosco tremendamente. Glória a Deus. Quais são os sinais do fim dos tempos? Amados, os sinais dos fins dos tempos são os sinais que precederão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se alguém lhe perguntar quais são os sinais do fim dos tempos, são os sinais que precedem a vinda do Senhor Jesus. Nós temos inúmeros sinais na Bíblia. Poderia falar do Evangelho sendo proclamado a todos os povos, poderia falar da futura conversão de Israel, poderia falar da grande tribulação e apostasia juntos de uma só vez, poderia falar da revelação do anticristo, o homem do pecado, poderia falar essa noite do recrudescimento das guerras, isto é, o aumento das guerras, o aumento da fome, o aumento das epidemias, das pestilências. Poderia falar essa noite da criação que está sendo abalada. Mas, amados irmãos, eu quero falar de 7 tipos de sinais específicos que estão acontecendo, nos dando ciência de que o rei está voltando. Aleluia. Os acontecimentos dos nossos dias são exatamente sinais que nos comprovam que haverá a qualquer momento um grande acontecimento na terra, que marcará a história da humanidade. E isso não é conversa de pastor, isso não é mais conversa apenas de crente. A ciência já chegou à conclusão de que algo catastrófico acontecerá a qualquer momento na terra. Glória a Deus. Eles estão atônitos tentando evitar isto, mas a igreja sabe que eles não vão conseguir, porque é a vinda gloriosa do Senhor. E ninguém e nada vai conseguir deter, glória a Deus. Mas, irmãos, sempre que se fala em sinais, nós nos reportamos a guerras, nós nos reportamos a fome, nós nos reportamos a terremotos, e aí alguém vai dizer: pastor, eu já estou cansado de ouvir isto. Desde que eu sou criança que eu vejo falar em guerra, que eu ouço falar em terremoto, que eu ouço falar em fome. Eu também, meu querido irmão. Todavia, a revelação que eu lhes trago essa noite não é apenas de um acontecimento, não é de um evento isolado. Eu vou lhes provar essa noite, à luz da Bíblia, que o que traz para nós a evidência de sinais do tempo do fim é que agora os sinais estão acontecendo simultaneamente. Há anos atrás haveríamos de falar sobre guerra, então tinha guerras em alguns países. Fome, poderíamos falar em fome em algum lugar isoladamente. Epidemias, em alguns lugares está morrendo gente disso, daquilo. Mas agora eu vou provar a vocês, à luz da Bíblia, que o que traz para nós essas coisas como sinais é que agora estão acontecendo simultâneo. É tudo de uma vez só. É guerra por todo lado, é fome por todo lado, é epidemia no mundo todo. Então a coisa está tomando uma dimensão incontrolável. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é terrível isso, mas a chave para a gente compreender isso está em São Lucas capítulo 21, versículo 28, 29, por exemplo, onde na atualizada diz: quando virdes todas essas coisas, sabei, ou você saberá, que ele, o fim, está próximo, está às portas. Então nessa versão já me ajuda a compreender que está destacando a expressão todas essas coisas. Não é quando essas coisas, na corrigida diz quando essas coisas começarem a acontecer. Você tem uma ideia de que essas coisas poderão acontecer uma após outra, mas nessa tradução já diz quando todas essas coisas acontecerem, isto é, todas de uma só vez. Epidemias não é mais de um lugar isolado, agora passou de epidemia para pandemia. O que é uma pandemia? É uma epidemia mundial.
Guerras, não é mais guerra no Iraque, não é guerra apenas na Rússia, não é guerra apenas em algum país isolado, é guerras por todos os lados e guerras em vários âmbitos. E por que não falar na guerra espiritual que nós estamos vivendo no mundo inteiro? Então, dá-nos a entender a palavra de Deus que quando todas essas coisas estivessem acontecendo, é que estaria próximo a nossa redenção. Você se alegra com essa notícia essa noite? Na iminência da vida de Cristo, na iminência, isto é, quando estiver bem próximo, o Senhor Jesus deixou claro na sua palavra que ia haver simultaneamente guerras, terremotos, fome, epidemias em toda parte, e até as virtudes dos céus, isto é, os poderes dos céus seriam abalados. E todas essas coisas, meus amados irmãos, estão acontecendo. Eu vou trazer informações a vocês essa noite que talvez choque alguém, mas é só para lhe dar um balançado assim, para dizer: acorda, crente, desperta, igreja, o rei está voltando. O que a palavra de Deus vai nos deixar bem claro é que essas coisas acontecerão ao mesmo tempo. Glória a Deus. Então, onde e como podemos identificar esses sinais? Eu já lhes disse que se tornam sinais porque acontecem simultaneamente. Acontecem todos de uma vez. E lembremos isso. Esses sinais estão na Bíblia para nos alertar, para nos dizer que precisamos estarmos preparados, vigilantes. É um estímulo, não é? É um despertamento. E eu estou pregando essa mensagem crendo que Deus está despertando a sua igreja. Aleluia. Portanto, o que está acontecendo, os sinais estão mais intensos e mais extensos. Vê se você entende essa expressão. Os sinais que eu vou lhes falar esta noite, eles estão mais intensos, isto é, estão mais fortes. Eu falei muitas vezes e em muitos tempos, desde quando comecei a pregar, que falava da vinda do Senhor, eu falava de números pequenos de pessoas passando fome. Hoje o número é exorbitante na face da terra. Eu falava de guerras isoladas, hoje há guerras por todas as partes. Eu falava de terremotos em alguns lugares, hoje, meus amados irmãos, se você tem acesso à informação, diariamente estão acontecendo terremotos, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui no Nordeste. Então, simultaneamente os sinais têm tomado uma proporção muito grande. É isso que identifica para nós que se aproxima a vinda do Senhor. Não são apenas os acontecimentos, é a extensão dos acontecimentos, que agora está mais extenso, né? Como também mais intenso, mais forte e com mais tempo, né? Veja que as pragas, as epidemias, elas aconteciam num pequeno período de tempo. 6 meses já estava passando. Nós já estamos há mais de 2 anos lutando com essa pandemia e parece que a coisa cada dia se agrava mais ainda. Você vai se assustar com algumas notícias essa noite que eu preciso passar para a igreja para vocês saberem que a coisa é mais séria do que o que se pensa. Mas não é para você ficar com medo, é para você dar glória a Deus e aleluia, e levantar a mão e dizer: Jesus está voltando. Tipos de sinais dos tempos. Vamos lá. Primeiro, sinais religiosos. Eu disse o quê? Sinais? Não, eu quero forte, essa igreja é poderosa. Número 1, sinais religiosos. Está aqui em Lucas capítulo 18. O Senhor Jesus conta-nos uma parábola. Se você não atentou para isto, vai atentar a partir de hoje. Quando ele termina a parábola, ele começa falando de oração. Mas Jesus está denunciando algo para o tempo do fim, porque exatamente quando ele termina a parábola, ele fecha com a seguinte expressão: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Presta atenção, Jesus está nos advertindo. Primeiro ele diz assim, olha, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre
e nunca desfalecer. Quem contou essa parábola? Jesus. O que é que Jesus estava dizendo? Que a igreja, que cada um de nós precisamos orar sempre e nunca desfalecer. Diga, eu preciso orar sempre e nunca desfalecer. Veja que Jesus está nos chamando para um dever. Orar é um dever. Nós estamos em uma geração que gosta de privilégios. E Jesus está dizendo, olha, para você ter privilégio, tem que cumprir os seus deveres. E orar é um dever. Então Jesus deixa claro aqui, primeiro, oração. Depois entra em cena dois personagens. Uma certa viúva, pobre, e um juiz injusto. Ele conta uma história prática. Parábolas são histórias práticas com verdades morais e espirituais para extrair para nós lições. E olha o que Jesus deixa claro aqui. Ele diz, olha, havia numa cidade um certo juiz. Veja que ele não dá nome ao juiz. Ele deixa no anonimato. Havia um certo juiz, porque ele está querendo nos trazer uma verdade dentro de uma aplicação. Havia um certo, que tipo de juiz é esse? Aí ele disse, olha, sabe quem é esse juiz? Não é qualquer um individualmente, não. Ele está falando aqui de uma categoria que não ia temer a Deus, nem respeitar o homem. Me acompanhe, por favor. Depois Jesus vai falar de uma certa viúva. Essa viúva não tem nome. Não está se referindo a alguém individualmente. Está se referindo a uma classe de pessoas. Jesus, olha, havia também nessa certa cidade uma certa viúva pobre, aleluia, que ia ter com ele e dizia, faze-me justiça. Eu preciso de justiça. Veja, Jesus está denunciando um tempo em que a viúva ia precisar de quê? De justiça. Faze-me justiça contra o meu adversário. Glória a Deus. E por algum tempo, disse Jesus, aquele juiz não quis atender, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem aos homens, aleluia, todavia como esta viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça. Amados, aqui está uma parábola de Jesus, e ele termina dizendo, veja o que disse o injusto juiz. E Deus, o Deus a quem vocês servem, o Deus a quem vocês adoram, porventura, se esse juiz iníquo fez justiça àquela pobre viúva que lhe molestava, que estava sempre pedindo, e Deus, que é bom, que é maravilhoso, que é glorioso, que é fiel, que é benigno, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem é escolhido de Deus aqui? Que clamam a Ele de dia e de noite. Digo-vos, afirmativa de Jesus, digo-vos que Deus lhes fará justiça. Ponto final, porque Jesus está aí nos chamando a atenção para algumas verdades. Primeiro, necessidade de oração. Segundo, tempo de injustiça. Aí ele põe um ponto final e diz, eu estou falando para vocês, meus discípulos, não é agora, é para quando estiver perto a minha vinda. Quando o Filho do Homem voltar, porventura ele achará fé na terra? Se eu fosse você, eu rabiscava na sua Bíblia isso, sinais religiosos preditos por Jesus. Número 1, falta de oração. Diga comigo, falta de oração. Falta de oração. Tempo de injustiça.
tempo de injustiça e falta de fé. falta de fé. Isso não foi o pastor Jairo que disse, nem nenhum outro pastor, não. Foi Jesus quem profetizou. Foi Jesus quem falou que quando estivesse perto a sua vinda, ia haver falta de oração. Em outras palavras, os crentes, irmão Milton, iam orar pouco. Pastor, por que é que o senhor entende que Jesus está voltando? Porque nunca houve um tempo que a igreja orou tão pouco como nos dias atuais. Eu nasci e me criei na igreja, irmãos. Eu lembro eu garotinho assim na igreja, quando ia com papai e mamãe para a igreja, de longe a gente ouvia a igreja orando. Mas hoje é difícil você ver um crente chegar na igreja e dobrar os joelhos pelo menos 10 minutos. Está faltando o quê? Oração. Aleluia. Se fosse você, eu colocava na sua Bíblia aí, sinais do fim dos tempos, falta de oração. Falta de oração, está faltando oração. Aleluia, está faltando oração. Glória a Deus. Aí vem a questão da falta de justiça. Falta de justiça. Faltando oração na igreja, falta justiça. Eita! Justiça. Glória a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 17. Olha o que Isaías diz, pelo menos na NVI. Aprendam a fazer o bem. Diga comigo, aprendam a fazer o bem. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Acabem com a opressão. Lutem pelo direito do órfão. Lute pelo direito do E órfão. defendam a causa da viúva. E defendam a causa da viúva. Eita, glória a Deus. Essa é a recomendação bíblica. Mas para os últimos dias, o Senhor Jesus faz aqui uma denúncia, numa parábola. Ele diz, olha, vai faltar oração, vai faltar justiça e vai faltar fé na terra. Aleluia, glória seja dado o nome de Jesus para sempre. Nos comentários de Albert Barnes, grande homem de Deus, ele disse o seguinte, que essa viúva tipifica uma circunstância que dá uma crescente importância e interesse a esta parábola. Quem é esta viúva? De quem Jesus está falando aqui? Os juízes, quem são esses juízes? Quem é esse juiz iníquo? Esse juiz que não teme a Deus, nem respeita os homens. Amados, outra coisa que é importante destacar nessa parábola, a viúva clamando e dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. A quem ela está pedindo isso? A um juiz. Faze-me justiça. Ela não está pedindo vingança, não. Ela está pedindo, faze-me justiça. Simplesmente o que ela queria era justiça. E a quem ela está pedindo justiça? A um juiz. Algo que esse alguém está obrigado a fazer justiça. O papel do juiz é fazer justiça. Mas Jesus está denunciando aqui um tempo em que a viúva ia clamar por justiça, porque estaria faltando justiça na terra. Aleluia. E ela diz mais, faz-me justiça contra o meu adversário. Em primeiro lugar, deixa eu destacar aqui que adversário aqui é alguém que se opõe à lei. Jesus está dizendo que ia haver um tempo em que a viúva seria importunada por alguém que não obedeceria à lei, por alguém que ia se opor à lei. Nesse caso, parece que o juiz não estava disposto a fazer justiça. Parece que o juiz aqui da parábola, ele está se aproveitando daquela pobre viúva para oprimi-la. Mas quem seria esta viúva? Pasme vocês, essa viúva hoje representa, sabe quem? A igreja do Senhor. Aleluia. Dá para dar um aleluia para o Senhor?
Jesus está deixando claro de forma profética aqui para nós, em que ia chegar um tempo que a igreja ia precisar de justiça, ia buscar quem de direito deve fazer justiça, e esse alguém não ia atender. Haveria necessidade que a igreja insistisse, molestasse, perseverasse, clamasse para ser atendida. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que mais deviam usar a lei para fazer justiça, Jesus está denunciando que eles iam negar justiça à sua igreja. Amados, ou os que fazem a lei, leis contra a igreja, oprimindo a igreja, ou aqueles que usam do poder para muitas vezes querer até danificar a igreja, perseguir a igreja, tem tudo a ver na parábola que Jesus está falando. Mas eu vim essa noite para dizer a vocês que Jesus também deixa claro que nesse tempo a igreja teria uma arma poderosa. Eu estou dizendo a vocês que Jesus faz a denúncia do fim dos tempos, mas ele diz assim, olha, mas nesse tempo a igreja vai ter uma arma poderosa. Pastor, e que arma é essa? Diga para a gente. Eu vou dizer, você vai sair daqui armado essa noite. Qual é essa arma, pastor Jairo? São manifestações. A gente pegar a bandeira e ir para a rua e fazer movimento, são manifestações? Não! E qual é a arma, pastor? Eu vou dizer agora. Sabe qual é a arma? Joelho no chão. Jesus está dizendo, olha, vai faltar oração, mas vocês guardem isso. Orar é um dever, orar é um dever. Orem, insistam em oração. E até aqueles que não querem fazer justiça, e até aqueles que deveriam fazer, mas invertem muitas vezes o papel, serão obrigados a fazer, porque vocês têm uma arma poderosa, joelho no chão. Quem dá glória a Deus por isto essa noite? Isso é uma revelação da palavra de Deus. Agora não se espante, igreja, não se espante com o que eu vou dizer. Nunca houve um tempo em que o povo de Deus orou tão pouco. Nunca houve um tempo em que a igreja necessitou tanto orar e não orou. É uma sonolência espiritual que deixa a gente perturbado. Como é que eu sei que eu tenho uma arma poderosa que é capaz de resolver o meu problema e eu não uso essa arma? Mas Jesus conclui dizendo, por faltar esta arma poderosa, vai faltar justiça. E vai faltar outra coisa, vai faltar fé na terra. Pouca oração, pouca fé. Nenhuma oração, nenhuma fé. Mas muita oração, muita fé no coração do crente. Aleluia, glória a Deus. Dê um glória a Deus esta noite. Amados e queridos irmãos, desde os primeiros séculos a igreja sempre orou mais que nos dias atuais. Por quê, pastor? Eu só tenho uma desculpa para dar. Ou porque é para se cumprir o que Jesus falou, que o que ele falou tem que se cumprir mesmo. Ou porque a igreja está dormindo e não está usando a arma que o Senhor lhe entregou. Mas, amados, para Jesus orar é um dever. Você pode falar isso para pelo menos duas pessoas que estão perto de você? Diga assim, para Jesus, orar é o meu dever. É o meu dever. Repito, estamos em um tempo em que muita gente gosta de ter direitos. Mas Jesus está dizendo, cumpra o seu dever, que eu vou lhe dar os seus direitos. Por incrível que pareça hoje, irmãos, acredite no que eu vou dizer a vocês. Orar para o crente é um dever. Vocês acreditam que está tão escassa a oração? Está tão escassa que tem crente fazendo ibope porque ora. Tem crente ficando famoso porque ora. Uma coisa que é o meu dever,
que é a minha obrigação orar. E tem gente engrossando a voz, dizendo: você ora como eu? Aí é para você dizer: é seu dever, varão, é sua obrigação. Tem gente vendendo oração, está tão escassa a oração. Busca isso na internet, tem gente vendendo oração. Eu estou aqui no monte. Você não vê, só ouve a voz. Pode ser até no monte de Lençor. Eu estou aqui no monte essa hora. Você quer o seu pedido de oração? Manda para cá, manda uma oferta, que eu estou aqui orando por você. E estipula até o valor da bênção. Por que isso está acontecendo, irmão? Por que está acontecendo? Porque está faltando oração. Se houvesse oração, alguém que ora não estaria se autovalorizando. Mas Jesus já falou, não é? Vai faltar oração, vai faltar oração. Glória a Deus. Um crente chegou para mim uma vez e disse assim: pastor, nosso dirigente deu um castigo a gente essa semana. O senhor soube? Eu disse: não. Botou a gente para passar meia hora de joelho. Eu digo: mas belo castigo. Belo castigo. Meus amados irmãos, tem outros que não estão dando o menor valor à oração. Mas Jesus ensinou o dever de orar sempre. Orar sempre. Orar sempre e nunca desfalecer. Porque se faltar oração, vai faltar justiça. Se faltar oração, falta justiça e falta fé. Quando, pois, o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Quem ora mais é mais humilde, dizia o pastor Antônio Gilberto. Quem ora mais é mais humilde e tem uma fé acrescentada. Diga glória a Deus por isso. Então Jesus está aqui contando aos seus discípulos uma parábola, mostrando a eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu li algum tempo atrás e anotei para lembrar uma ilustração de duas esposas de obreiro trabalhando, conversando. Diz que elas estavam conversando e uma dizendo para a outra assim: mulher, nunca vi meu marido tão desanimado. Olha, tá tão frio, tá tão desanimado, nada está dando certo para ele. Ele só dá para reclamar da vida, só dá para murmurar. Pense um homem mal-humorado. Eu estou preocupado com o meu marido, estou vendo a hora, ele tem um infarto fulminante, ele tem um AVC, porque só vive com pressão alta, só vive irritado. Pense a situação do meu esposo. Ele já falou até em deixar de ser crente, e era um obreiro. Ele já falou até de entregar as credenciais. Ele já falou até que não tem mais nenhuma motivação para servir a Deus. A outra disse: mulher, pois o meu marido, ao contrário de tudo isso que você falou, pense um homem que está animado. Pense um homem que está feliz servindo a Deus. Pense um homem que está gozando de uma intimidade linda com Jesus. Ele tem tanta força, ele é tão animado na vida para servir a Deus que me contagia. Às vezes eu até quero estar desanimado, mas ele é tão animado, ele é tão fervoroso para fazer a obra que ele me arrasta, ele me leva junto. Aí disse o escritor daquela ilustração: se a primeira esposa, elas estavam consertando as calças do marido. Se a primeira esposa estava consertando a parte traseira da calça do marido, significa dizer que ele vivia mais sentado do que qualquer outra coisa. Quem sabe até assistindo televisão. A segunda esposa, que o marido estava animado, disse que estava consertando a calça do marido, mas era o joelho que estava rasgado dele tanto orar. Dá para dar um glória a Deus? Quem entendeu, dê um glória a Deus bem forte assim. Você é quem sabe o que você quer para a sua vida. Mas Jesus nos deu a arma. Você tem uma arma poderosa.
Eu queria que você empunhasse a mão assim para quem está perto de você e dissesse com autoridade, diga: você tem uma arma poderosa. Mas escute um pouquinho mais. O que está acontecendo, pastor? É que Deus está montando o cenário. Deus está preparando o cenário para a vinda do seu filho. A atual era da igreja é uma época em que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Estou falando de profecias bíblicas. As profecias bíblicas estão relacionadas com os acontecimentos que nós estamos vendo a cada dia, que nós estamos lendo, que nós estamos ouvindo. Essa é a era da igreja. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Tudo que você ouve, que você vê, se você estiver ligado na palavra de Deus, você vai ver que tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja. A coisa está tão visível, irmão, que até os ímpios estão dizendo que Jesus está voltando. Até quem não tem a mesma fé que nós estão apreensivos com os acontecimentos, porque as profecias estão se cumprindo uma após outra. E eu quero aqui abrir um parênteses e fechar daqui a pouco e dizer aos irmãos que quando eu falo em profecias, eu estou falando em profecias bíblicas, não estou falando em profetadas. Profetadas é da mente humana, profecias bíblicas é palavra de Deus. O que está se cumprindo são as palavras de Deus. E os irmãos tenham cuidado, porque em meio ao cumprimento dessas profecias, alguém também pode se aproveitar desse sentimento espiritual da igreja e querer dar profetadas. Irmãos, eu como pastor da igreja, eu tenho uma responsabilidade tão grande. É como um pai que corrige os filhos, não é para o mal, é para o bem. Olha, a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 2:11 em diante, diz: a mulher, ela deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Me mostre na Bíblia Sagrada, me mostre na Bíblia, eu estou falando aqui biblicamente falando, onde foi que você encontrou uma mulher repreendendo o seu marido, repreendendo um servo de Deus, humilhando, envergonhando? Biblicamente não há esse tipo de mensagem. Porque a Bíblia mesmo nos ensina: a mulher aprenda. Se você ficar com raiva, se você é feminista, fique com raiva do texto sagrado. Porque foi a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos ensina que a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Por que é que eu estou dando essa palavra à igreja? Porque está aparecendo em nossas igrejas, irmãos, agora, mulheres subindo no púlpito da igreja, tomando o microfone da mão de pregador. Mulheres subindo no púlpito da igreja, mandando o ministério ficar de pé e envergonhar de um por um. Você é um covarde, você é um medroso, você está em pecado, você é desmantelado, você é um sem vergonha. À luz da Bíblia, estou falando aqui à luz da Bíblia, isto é uma heresia. Deus não usa uma mulher para repreender um obreiro publicamente. Número 2, quem tem vergonha não faz. Deus tem vergonha e Deus não vai envergonhar ninguém. Isso é Bíblia, eu estou ensinando aqui a Bíblia, a palavra de Deus para os irmãos. Tenha cuidado com profetada e atente para as profecias. Tem pessoas se aproveitando, irmãos, em nossos cultos desse espírito pentecostal da igreja e se usando e dando jogadas. Olhar para uma pessoa de idade e dizer assim: tu estás cansado, mas eu te digo. Quem é que não está vendo que o coitado está cansado?
Diz que numa família era o pai, a mãe e 3 filhas. E diz que as 3 filhas foram embora aqui do Nordeste para o sul do país, para São Paulo, possivelmente. E a mãe, isso é coração de mãe, ficou com vontade de ir atrás das filhas. Deu glória a Deus bem forte esta noite. O cenário está sendo montado. Deus, ele age mais ou menos assim, como uma mulher sábia, inteligente, que ela vai se apresentar em algum lugar no dia seguinte. O que é que uma mulher sábia e inteligente faz? Na noite anterior, eita irmã, segura essa lá. Na noite anterior, a mulher já pega o vestido que vai usar e pendura lá no cabide. Porque ela sabe que no dia seguinte ela vai se apresentar em algum lugar. Então, na noite anterior, ela já deixa preparada a sua roupa, a roupa do seu marido. Digam glória a Deus. Parece que o glória dos homens foi mais forte. Ela se prepara na noite anterior. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Eu estou dizendo que Deus, ele já está preparando o cenário para a vinda gloriosa do seu filho. Oh, aleluia. Não estou dizendo que é hoje, não estou dizendo que é amanhã. Eu estou dizendo que Deus já está preparando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Apostasia toma conta, indiferentismo por todos os lados. Nunca vi tanto espírito de desobediência. Eu vou falar, irmãos. Filhos que não querem mais obedecer aos pais. Alunos que não querem mais obedecer aos professores. Poucos dias eu vi uma criancinha de braço, acho que 4 anos de idade. A mãe falou com ela e ela tirou a sandalinha do pé e disse: venha para cá, venha. Para dar na mãe. O que é isso, irmão? É o espírito de desobediência, de rebeldia. Está tomando conta da terra. Espírito de anarquia. As pessoas não querem mais lei, não querem mais ordem, querem levar a coisa de qualquer maneira. Isso é no trabalho, isso é na igreja, isso é no governo, isso é em toda parte. Eu estou denunciando aqui, um espírito de anarquia está tomando conta da terra. Mas não pense que é outra coisa não, é o espírito do anticristo. Mas eu tenho uma palavra para a igreja, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Deus preparou o mundo para receber seu filho. Na primeira vinda, Deus preparou um povo, os judeus. Preparou uma língua, o grego. Preparou uma escritura, a tradução da Septuaginta. Preparou o império mundial, o império romano. Deus preparou tudo. Preparou as estradas para o evangelho circular. Preparou um arauto, João Batista, diz: vá e diga: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, porque Ele está vindo aí. Deus preparou tudo. Agora, pasme vocês com o que eu vou dizer. Se de um lado Deus está preparando a igreja, por outro lado, Satanás, o espírito do anticristo, está preparando este mundo como um palco para receber o anticristo. Eu estou dizendo a vocês que como Deus está preparando a igreja, como o Espírito Santo está adornando a noiva, Satanás também está preparando um palco para receber o anticristo. Desobediência, rebelião, ateísmo, que é falta de fé em Deus, materialismo, que é coração na matéria, indiferença para com tudo que é de Deus, indiferença para com Deus, indiferença para com a igreja, indiferença para com a palavra. É o diabo preparando o mundo como um palco para receber o anticristo. Quando vocês pensarem no anticristo, pensem em uma pessoa sem lei, sem regra, uma pessoa que não tem amor às mulheres,
Será o tempo que mais as mulheres vão sofrer na face da terra, porque ele não vai ter amor às mulheres. Então será um homem sem amor, será um rebelde, desobediente. Por isso aí vem agora o segundo tipo de sinais morais. A imoralidade está campeando de uma parte para outra. A indecência, em todas as partes, na família, nos lares, nas escolas. Não sabe qual é a luta maior hoje? Nas câmaras, nas comissões, é para aprovar um decreto de lei que regula ideologia de gênero. E o que é isso, pastor? Uma lei para que seja ensinado nas escolas, para que os pais aceitem que a partir de agora, criança que nascer, menino não nasce menino e nem menina nasce menina. Eu pergunto, se menino não nasce menino e menina não nasce menina, nasce o quê? Lobisomem? Pasme vocês, o Congresso se reúne semanalmente preocupado com isso. A gente tem que aprovar, a gente tem que aprovar, a gente tem que aprovar. Mas se a igreja orar, isso não vai ser aprovado. Sinais sociais. 3, sinais sociais. Os alicerces da ordem estão abalados. Porque o espírito do anticristo quer o quê? Desordem. Então os alicerces da ordem estão abalados. Você quer ver uma coisa? Pastor, dê ordem. Você que é pai, dê ordem na sua casa. Você vê? Se já não se levanta alguém para desmanchar a ordem. Porque os alicerces da ordem estão balançando. É um espírito da época. Aleluia. Aleluia. Os alicerces do direito estão desaparecendo. O seu direito, olhe para cá, o seu direito começa onde o meu termina, me respeite. Mas hoje estamos vivendo um tempo em que os alicerces do direito estão sendo arrancados. Ninguém quer respeitar o outro. Aleluia. Os alicerces da consideração. Nunca houve um tempo de tanta falta de consideração como no dia atual. Antigamente, você ia num ônibus, eu andei de ônibus. Se entrasse um senhor de cabelo branco no ônibus, o que é que acontecia? Os de menor idade se levantava e mandava ele sentar. Hoje, o velhinho morre lá em pé. E eles não dão lugar. Finge que não vê, né? Finge que está dormindo. Porque os alicerces da consideração, da ética. O que é os alicerces da ética? O certo e o errado. Hoje você não está difícil a gente saber o que é certo e o que é errado. Poucos dias eu estava ouvindo uma luta, vou dizer o lugar, em São Paulo, que isso foi público e notório. Os políticos discutindo para acabar com esse negócio de banheiro masculino e feminino. Olha que coisa. Parece uma coisa tão boba, não? Banheiro agora não é para colocar nome de nada. Mulher entra em qualquer banheiro e o homem entra em qualquer banheiro. Aí a filha de um desses estava no banheiro e entrou um camarada. Aí ligou para papai. Entrou um homem aqui no banheiro. Toma, bandido. O que tu queria? Sabe o que é isso? Os alicerces da ética, o certo e o errado, estão ruindo na sociedade, nas organizações, nas famílias. Pasmem vocês, até na igreja. Tem alguém querendo romper com essa divisória, com esse limite do que é certo, do que é errado. Aleluia. O mundo está confuso, mas a gente tem que reagir. O mundo está inquieto, mas a igreja tem que reagir. Eu não vou me calar. Vou dizer de novo, eu não vou me calar.
A igreja não vai calar. Dê um glória a Deus, igreja. Porque tudo isso é sinais de que Jesus está voltando. 1º de setembro de 1939, um dia de outono na Europa. Escute isso. Também foi o primeiro dia da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler invadiu a Polônia. Os países se aliaram, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Japão, e vai por aí afora. Todo mundo, não vamos deixar isso acontecer. Mas o Hitler se aquietou. Era 1º de setembro. O restante de setembro, ele não fez nada. Outubro, ficaram preparados, não fez nada. Novembro, etc. Ele vem mais não. Vamos relaxar. Manda os soldados para a praia, tomar banho. Acaba com esse negócio de convocar gente para a guerra. Vamos ficar todo mundo à vontade. Solte as armas, vamos ficar tranquilo que vem mais não. 3 meses já esperando, ele não veio. Vem mais não. Maio de 1940, de repente a notícia: Hitler invadiu a França. Hitler já chegou. Antes disso acontecer, um profeta chamado Winston Churchill, um inglês, levantou em profecia dizendo: olha, ele vai voltar. Ele veio a primeira vez, mas ele veio uma segunda vez. E o pessoal disse: que nada, já estamos com 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses e ele não vem. Vamos relaxar as armas. Ao redor dos prédios em Londres, eles colocaram vários sacos de areia para proteger, como se fosse uma barricada. E aconteceu uma coisa interessante, eu li isso na história. Diz que esses sacos de areia, eles brotaram. Tinha semente na areia e brotaram. E o profeta dizia: olha, ele já está brotando. É sinal que o verão está chegando. Hitler vem outra vez. Que nada, vem não. Eu falei para vocês que o bêbado estava na igreja e o pastor pregando: Jesus vem. Aí ele dizia lá: vem nada. Jesus vem. Está conversando. Aí o pastor disse: ô irmão, chama a polícia aí. Aí ele disse: essa agora vem. Tem gente que está como bêbado assim: vem nada, vem não. Jesus disse: olhai. São Lucas: olhai, olhai, olhai. Quando começarem essas coisas a acontecer, olhai, levantei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando já tem rebentado, quando já tem brotado, olhai, porque o verão está chegando. O verão está chegando. Diz para alguém ouvir aí: o verão está chegando. Você sabe o que é o verão nessa palavra bíblica de Jesus? A grande tribulação está chegando. Mas grande tribulação não é para a igreja. Antes da grande tribulação, essa igreja será arrebatada. Oh, aleluia, aleluia. Dê um glória a Deus esta noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sinais proféticos. São Lucas 21, 29. Olhai a figueira, quando começa a brotar. Olhai para todas as árvores. 29. Disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Versículo seguinte, 30. Quando já tem rebentado, quando já tem brotado, aleluia. Vós sabeis por vós mesmos, não precisa ninguém falar, vós sabeis por vós mesmos, vendo essas coisas, que perto já está o verão. O verão está chegando aí, aleluia. O aumento da volta dos judeus, estão voltando como nunca. Eu fui em um avião da Alemanha para Tel Aviv.
capital industrial de Israel. Eu e minha esposa. O avião devia ter umas 600 pessoas. Só quem não era judeu era eu e a Miriam. O avião superlotado de judeus, com as malas nas costas, e a conversa era só uma: estamos voltando para nossa terra. Aleluia. Ezequiel, capítulo 11, 17. O Senhor falou: eu os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados. Eu os trarei de volta. Estão voltando. Há poucos dias o prefeito de Tel Aviv ofereceu 500 habitações para quem voltar para a terra. E eles estão voltando. É sinal que a figueira está brotando. E Jesus diz: quando a figueira brotar, olhai, porque está perto o verão. Aleluia. Dá para dar glória a Deus. Sinais científicos. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu, a outra tradução que diz: os poderes do céu serão abalados. Essa semana eu ouvi um cientista dizer: um dos sinais que está acontecendo na lua é que ela está se interferindo como nunca nas marés. Escute isso. A lua está se interferindo como nunca nas marés. E como ela está se interferindo, está diminuindo a velocidade da rotação da terra. O sol está passando mais tempo queimando a era glacial, o gelo das calotas polares. As águas estão aumentando nos mares. As ondas estão surgindo com uma força como nunca. Os homens estão atordoados, angustiados. Aleluia, pelo bramido do mar e das ondas. Mas ele falou também de sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos ares. Eu sei que tem irmãos aqui que acompanharam essa semana. Foi o que aconteceu, pastor? A NASA enviou uma sonda espacial para o espaço. Para quê, pastor? Para colidir com um asteroide. O que é um asteroide? Uma pedra que está solta no espaço. E ela mede 160 metros de diâmetro. Dá umas 4 igrejas dessas, tamanho de uma pedra, voando no espaço. E os cientistas já disseram: onde essa pedra cair, vai ser uma destruição total. E a NASA projetou essa sonda para ir de encontro a ela, só para colidir, para tirar ela da rota da Terra, para ela não cair sobre a Terra. Pasmem vocês, e a sonda está no ar, já desde quarta-feira que ela está rodando. E já veio uma informação que só vai encontrar com essa pedra em setembro do ano que vem. Sabe Deus se essa sonda vai bater nesse asteroide, ou se ele vai cair em qualquer lugar. E os cientistas estão atônitos, desmaiando de terror. É a Bíblia se cumprindo. Eu vou dizer, é a Bíblia se cumprindo. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado aí. Diga 3 vezes para ela com autoridade. Diga: Jesus realmente está voltando. Jesus realmente. Pasmem vocês, essa semana também, o presidente da OMS, o que é a OMS? Organização Mundial de Saúde, jogou uma nota para o mundo inteiro: se preparem, está vindo aí a 4ª onda da Covid.
Na Europa já tem países que estão fechando comércio, fechando tudo, porque está morrendo gente todo dia. E a previsão da organização é que daqui para março de 22 vai morrer cerca de 800 mil pessoas, quase 1 milhão mais de pessoas, só na Europa. Epidemias no mundo inteiro. Não tem quem consiga deter. Os cientistas do mundo inteiro trabalhando de dia e de noite e não conseguem deter. Vacina 1, vacina 2, vacina 3, já estão falando na vacina 4. E não consegue resolver. Por que, pastor, não consegue resolver? Eu vou falar com a autoridade da palavra. Porque Jesus está... Tem crente aqui que ainda dá glória a Jesus. Tem crente aqui que ainda se alegra com a palavra de Deus. Sinais por toda parte. A Discovery Channel, que é uma empresa americana, disse: olha, são milhares de cientistas através do mundo inteiro reunidos para ver se resolve esse problema da camada de ozônio, buraco na camada de ozônio. Deixa eu falar isso aqui, que nem todo mundo tem acesso a essas informações. O que é a camada de ozônio? Uma camada de gases que protegem a Terra dos raios ultravioleta do Sol. Esses raios, quando ele passa direto, bate na pele, causa câncer de pele. Queima. Pasmem vocês, como a África fica no centro da Terra, nunca houve tanta gente com câncer de pele como na África. Porque ao invés de diminuir, o buraco da camada está aumentando, presbítero Feitosa. Está aumentando. Câncer de pele está aumentando. Se proteja, use protetor, pelo amor de Deus, nesse sol aqui de 35, 38 graus. Porque não é uma brincadeira, não é apenas o sol que está mais quente, é que os raios ultravioletas estão descendo sobre a terra. Aleluia. Como esses raios estão descendo, a temperatura está aumentando. Onde era 30 graus, agora é 33, 34, 35. Teve lugares essa semana no Brasil que deu 40 graus, com sensação térmica de 43, 44 graus. São Miguel, irmão, está dizendo que ontem aqui deu 39 graus. Sangue de Jesus tem poder. As potências do céu serão? As potências do céu serão? Abaladas. Jesus está cumprindo a sua palavra. Está se cumprindo. Aquecimento global, efeito El Ninho, o gelo derretendo. Aleluia. Probabilidade de colisões com meteoros, com asteroides. Pasmem vocês, não é só essa pedra que anda solta por aí não. Diz que é milhares de meteoros e asteroides que estão soltos. Esses testes loucos que eles fazem nos ares, e esses meteoros, essas pedras ficam soltas voando, e estão aí numa velocidade de 1.600 km por hora. Onde bater destrói tudo. Se cair numa cidade dessa, afunda a cidade. E eles estão tentando como parar. Investiram milhões de dólares para mandar essa sonda espacial. E já veio a mensagem: só em setembro de 2022, possivelmente, é que essa sonda vai colidir com esse asteroide. E os cientistas estão arrancando os cabelos da cabeça. E vão arrancar. E não vão conseguir. Porque Jesus... Completem vocês. Porque Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. Lucas 21, 28, para terminar. Qual a posição da igreja diante desse prognóstico? Agora chegou o momento de você se alegrar. Agora chegou o momento de você dar glória a Deus bem gostoso.
Leiam comigo, está no monitor. Ora. Ora. Não, bem forte, toda a igreja. Ora. Ora. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Está próxima. Olhe para quem está lá e diga: está próxima. Aqui na Bíblia Almeida, revista atualizada, diz assim, ó: quando estas coisas começarem a acontecer, exultai. Exultai. Sabe o que é exultar? Sinta grande júbilo, sinta grande contentamento, sinta excesso de alegria. Se regozije, não é para ficar com medo, não é para ficar cabisbaixo. Se alegre, fale línguas estranhas. Era Jesus que estava dizendo isso aqui: exultai, alegrai-vos, minha igreja, quando essas coisas começarem a acontecer, porque a minha vinda está próxima. Jogue a mão para cima e dê a melhor glória que você pode dar. Não dê um glória de quem está alegre, dê um glória de quem está exultando. Diga glória. Cheira lá, cheiribicanda lá, exultai, 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 alegrai-vos, igreja. Se alegre, se alegre, se alegre, levante a cabeça. Foi Jesus quem disse: exultai, se alegrai, se enchei de contentamento, de júbilo, de regozijo. Não é para a igreja ficar triste, não. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, exultar. Ô irmão, é pena que vocês estão com essa máscara, mas eu queria ver a dentadura de vocês essa noite. Eu queria ver crente aqui sorrindo, falando mistério e dizendo: exultai, alegrai, regozijai, rejubilai. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, alegrai e levantai as vossas cabeças. Por quê? Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Não, eu vou querer que você ajude a fé desse crente. Você já ouviu essa noite que nós estamos com crise de oração, crise de justiça, crise de fé. Mas você que ainda tem uma fagulha de fé, você vai pegar na mão desse crente que está ao seu lado aí e vai dizer para ele 3 vezes: exultai, exultai. Diga para ele: alegrai-vos. Diga: rejubilai, regozijai-vos. Diga: minha irmã, se encha de contentamento, se alegre nesta noite, porque Jesus foi quem falou: quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. Eu estou sentindo um gozo tão grande na minha alma. Quem é batizado com o Espírito Santo essa noite vai exultar falando em línguas. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vai Jesus, vai Jesus, vai Jesus. Enche esse crente de gozo, enche esse crente de gozo, enche esse crente de gozo, de regozijo, de exultação.
vem diácono pegando fogo aqui, irmão. E olha que diácono é um bichinho ruim de pegar fogo. Mas eu estou vendo diácono falando língua ali, dando glória, irmão. Tem presbítero aqui também alegre com Jesus? Deixa eu ver. Presbítero que estiver alegre aqui com essa mensagem, fique de pé. E dê o melhor glória que você pode dar. A irmã que estiver alegre com essa mensagem, fique de pé e dê o melhor glória que você pode dar. Joga a mão para cima e dê o melhor glória. 1, 2, 3. O jovem que estiver alegre com essa mensagem, levante e dê um glória para ouvir lá do outro lado da cidade. Exultar. Queima o João, Jesus. Queima o João. Abre essa boca, crente, dê glória. Será que ainda tem crente aqui que não deu glória? Jesus pode lhe batizar com o Espírito Santo agora. Lhe encher de uma exultação tão grande quando você abrir a boca e falar em mistério. Alabace anda canta lá. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima o verão, brotos já produz.